E agora a gente muda de assunto, sai da educação, vamos falar de saúde. Mais precisamente, vamos falar de Covid-19. De acordo com um boletim divulgado na última quinta-feira pela Fundação Fiocruz, Goiás é o estado com maior incidência da doença. O vírus representa quase 70% dos casos de síndrome respiratória aguda grave em 2024. Muito estamos falando de dengue, mas a Covid ainda existe e ainda faz vítimas. E é sobre isso que eu converso agora com a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, a Grécia Pessoni, que está aqui comigo. Grécia, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Danusa, bom dia a todos. Como eu disse, a gente está falando de dengue, né? Realmente casos graves da doença, a gente tem que combater os criadores, mas não podemos esquecer das outras doenças que ainda circulam e que ainda também estão fazendo vítimas. Dados preocupantes esses da Fiocruz? Sim, são dados preocupantes. Só este ano no estado de Goiás já tivemos aí mais de 35 mil casos da Covid-19 e 46 óbitos pela doença só esse ano. Apesar de a gente ter inúmeros vírus respiratórios, como influenza, vírus sincicial, que também são vírus assim bastante agressivos para alguns grupos, a Covid-19 ela continua sendo o principal vírus respiratório em circulação aí no meio ambiente. Mas a gente tem uma vacina, né, que é uma vacina muito efetiva, muito boa, apesar de não reduzir as chances totalmente de infecção, a gente sabe que a vacina ela pode reduzir aí os óbitos pela doença, as formas graves. Então, a vacina está disponível, ela talvez não impeça você de pegar ali a doença, falando bem assim, de forma bem didática, às vezes você pode pegar, mas você pode não desenvolver uma doença mais grave, você pode não morrer por conta disso. Como que está a procura pela vacinação, Grécia? Bom, a procura ela diminuiu muito, né? Hoje o esquema ideal é que as pessoas, no geral, a população em geral, tenha aí 2 doses da vacinação e aqueles grupos com maior risco de adoecimento, de desenvolver as formas graves da doença, como idosos, pessoas imunossuprimidas, exemplo aí, pessoas que fazem tratamento para câncer ou possuem diabetes, fazem hemodiálise, essas precisam tomar aí pelo menos um reforço anual. E os idosos acima aí de 60 anos, um reforço a cada 6 meses. Eu percebo que as pessoas se perderam um pouco no calendário de vacinação. Na época da pandemia, foi aquela ânsia de vacina, de todo mundo querer tomar vacina, 1, 2, 3 doses. Quem já tomou aquela época, precisa tomar, pessoas que não fazem parte de nenhum grupo especial, procura o posto de saúde? Como que faz para saber se a vacinação está em dia? Bom, hoje o esquema ele ficou mais simplificado, então o esquema básico agora são 2 doses. Se as pessoas já têm 2 doses, elas só vão tomar o reforço se forem desses grupos prioritários. E se forem dos grupos prioritários, o reforço é pelo menos uma vez ao ano e os idosos a cada 6 meses. Então, quem tomou 2 doses lá atrás, que não faz parte desses grupos prioritários, não precisa tomar? Não precisa tomar, né? A gente recomenda também que as pessoas, aos mínimos sintomas gripais, façam aí o teste para Covid-19 e evitem aí transmitir a doença para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho. A gente tem visto que hoje a Covid, na maioria dos casos, são sintomas leves e às vezes as pessoas deixam de testar, é só uma gripe, né? É só tosse, é só rouquidão e às vezes a pessoa vai lá e ela está positiva. Às vezes para ela não vai ter tanta consequência, mas ela convive ali com uma pessoa idosa, com uma pessoa imunossuprimida. Então a gente pede que teste aí aos mínimos sintomas para evitar a transmissão da doença. E resgatar aqueles velhos cuidados, né, que a gente tanto divulgou, que a gente tanto tomou cuidado durante a pandemia, mas parece que a gente deu uma relaxada, né? Isso, né, de higienização das mãos, evitar locais de grandes aglomerações e se forem para locais aglomerados, se possível, utilizar máscara, principalmente aí para as pessoas imunossuprimidas, às vezes está ali aguardando uma consulta, a sala da recepção às vezes está cheia, ou às vezes dentro do transporte coletivo. Para esses locais, recomenda-se ainda o uso de máscara. E Grécia, a gente está falando da vacinação de Covid, mas também tem a vacina da influenza. Isso, a vacina da influenza, apesar de a gente ainda não ter iniciado a campanha 2024 contra a influenza, com a vacina nova deste ano, ainda, né, a maioria dos municípios ainda tem doses remanescentes da campanha de 2023, que também ajuda aí a proteger contra a influenza. A gente sabe que a cada ano aí pode circular uma nova cepa, mas, né, a influenza que a gente tem aí, né, que a gente fala sazonal, é H1N1, H3N2, e mesmo que altere a cepa, a vacina ela ainda tem uma certa proteção. E as doses remanescentes da campanha do ano passado ainda estão disponíveis nas unidades de saúde, né? Procure aí no seu município, onde que ainda tem. Mesmo que você não faça parte do grupo prioritário, essas doses vocês ainda podem recebê-las. Qualquer pessoa pode vacinar, criança também? Nesse momento, sim, porque ainda são as doses de 2023. Em abril, provavelmente, começa aí, né, a campanha de
de 2024, aí ela sempre inicia com os grupos prioritários e as doses remanescentes posteriormente são liberadas para a população em geral. A gente está falando da maior incidência de casos de Covid-19, mas como a Grécia já disse aqui, é importante destacar que existem também outros vírus que circulam e outros vírus que também fazem vítimas fatais. Os meus sogros, Grécia, tiveram H1N1 e ficaram pior do que quando eles pegaram Covid, ficaram internados na UTI com embolia pulmonar, graças a Deus deu tudo certo, não estavam vacinados. Puxei já a orelha deles porque a vacina está disponível, gente. Nós temos que combater as fake news, combater as pessoas negacionistas que insistem em desmoralizar o trabalho sério feito por laboratórios, trabalhos sérios feito por estudiosos, pessoas que se preocupam com a nossa saúde, se preocupam com a nossa vida, né, Grécia? Isso mesmo, né? Depois da introdução da vacina contra a influenza no calendário do idoso, reduziu-se em até 70% o número de casos de pneumonia em idosos. Então, antes daí da gente ter essa vacina de influenza, muitos idosos iam a óbito por pneumonia. Então, após a introdução aí, desde 2009, reduziu-se drasticamente o número de internações. Então, realmente é uma vacina excelente. Que pode ser uma gripezinha para você, para outra pessoa pode ser fatal. Então, fica aqui o nosso alerta, procure um posto de vacinação, verifique se você está com as vacinas da Covid aí, se está com o seu calendário vacinal ok, se você pode se vacinar contra a influenza ou não. Tem a vacinação que vai começar em abril, mas ainda, como a Grécia disse, tem doses do ano passado que já vão imunizar você, gente. Não fica esperando, não, para vir vacina nova, que vai ser melhor ou não, porque realmente a que já está disponível já faz efeito e já pode salvar a sua vida. Então fica aqui o nosso alerta, né? Isso mesmo. Grécia, muito obrigada pela participação. Estamos à disposição. Bom dia para você.